As 7 principais dores da liderança. Então fique comigo até o final desse vídeo e pegue caneta, papel, para que você faça algumas anotações. Então vamos para os vídeos. As 7 principais dores da liderança. E antes de nós iniciarmos esse vídeo, não se esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar e ativar o sininho de notificações e mandar esse vídeo para outras pessoas que você vê que tem essa dificuldade. Você estará ajudando outras pessoas compartilhando essa informação. Então vamos lá. As principais dores da liderança. Anote bem. Dor número 1 é tomada de decisão. Uma liderança frequentemente enfrenta a pressão de tomar decisão. E por ela enfrentar essa tomada de decisões difíceis, que pode gerar incerteza, medo de errar e a falta das informações claras, pode paralisar o processo decisivo. Então esse é o primeiro desafio de uma liderança. Segundo, a gestão de conflito. Uma liderança, ela tem essa dor, ou seja, essa dificuldade na gestão de conflito. Ou seja, um conflito entre membros da equipe são comuns e exigentes, a exigência de habilidades. Então, é necessário uma exigência de habilidades para lidar com essas formas de gerir de forma eficaz, ou seja, criando um ambiente seguro para a resolução da sua equipe, melhor dizendo. Então a gestão de conflito é uma das dores principais de uma liderança ou de um líder, a gestão de conflito. Então ele precisa bem ter essas habilidades, serem treinadas. Ele precisa treinar essas habilidades para que ele possa tomar decisões de forma eficaz e que ele também promova um ambiente para essa resolução de conflitos. Em terceiro lugar, equilíbrio. Um líder ele precisa ter equilíbrio entre a sua vida profissional, a sua vida espiritual. Ele precisa ter esse equilíbrio entre a sua vida. É porque muitos líderes eles têm essa dificuldade, essa luta para equilibrar essas responsabilidades com a vida pessoal, e isso pode levar ele a um estresse extremo, e a uma insatisfação. É por isso que muitos têm o desejo de desistir. Então ele tem gera essa insatisfação por esse estresse muito alto, por causa de falta de equilíbrio na sua vida. Então ele precisa ter equilíbrio. A quarta dor de um líder ou de uma liderança é motivação, ou seja, motivar a equipe. Então, para um líder motivar uma equipe, ele precisa estar motivado. Para manter a equipe motivada, então para ele manter essa equipe motivada, isso é um desafio constante. Então, por isso que requer compreensão das necessidades individuais. Então, ele precisa conhecer as necessidades individuais da sua comunidade. Ele precisa entender as suas dificuldades individual de cada indivíduo a qual está sobre a sua responsabilidade de estar ali gerindo ou liderando. Então ele precisa ter esse reconhecimento individual da sua equipe, para que ele possa reconhecer o reconhecimento desses esforços, porque cada um da sua equipe a qual você lidera vai estar
ele tem a sua vida individual e ele tem os seus próprios esforços. Então você precisa ter esse reconhecimento para que você possa estar motivando estas pessoas. E muitos líderes, eles têm dificuldade nesta área. Então veja só. E o quinto ponto, em quinto lugar, um líder, ele sofre na sua liderança uma falta de comunicação eficaz. Uma falta de comunicação eficaz. Essa é a quinta das dores de um líder ou de uma liderança. Então a comunicação clara é essencial. Mas muitas vezes, observe bem, mas muitas vezes os líderes enfrentam dificuldade em se expressar adequadamente ou ouvir. Então muitos líderes têm essa dificuldade de se expressar de forma adequada. Ou seja, que forma adequada? Sem colocar primeiro os seus sentimentos, as suas emoções e as suas próprias razões em primeiro lugar. Então ele precisa de equilíbrio e ele precisa de ter uma comunicação essencial, ou seja, aquilo que é essencial para ser tratado, para ser comunicado. Então muitos líderes, eles enfrentam essa dificuldade. E principalmente para ouvir a sua equipe, para ouvir os seus liderados. Então ele precisa ter esse adequadamente para ouvir e também se comunicar de forma essencial. E sexto lugar, desenvolvimento de equipe. Então muitos líderes têm essa dificuldade em desenvolver a equipe, ou seja, em dar instruções, ou seja, delegar tarefas, funções. Então esse desenvolvimento de equipe é a responsabilidade e a capacidade, ou seja, a equipe pode ser uma dor constante, ou seja, exigindo investimento em treinamentos e feedback. Ou seja, um líder, ele precisa estar sempre observando a sua equipe e a sua responsabilidade, a sua capacidade de levar a sua equipe a reconhecer as suas dores e trazer treinamentos para que essas pessoas elas possam evoluir e que elas possam crescer e elas possam se desenvolver. Então essa é a sexta dor de uma liderança. E sétimo lugar, a pressão por resultado. Então todo líder precisa mostrar resultado. Então a pressão para alcançar metas, para gerir um ambiente, muitas vezes dele ter essa vontade, esse desejo de crescimento, muitas vezes ele vai tornar um ambiente tóxico. Ele vai criar um ambiente tóxico, prejudicial. É onde o reconhecimento é inadequado em relação aos esforços realizados. Então muitas vezes ele não vai observar os esforços em que as outras pessoas estão fazendo ao seu redor. Então ele muitas vezes ele não vai ter essa observação, porque ele está sob pressão e ele vai pressionar as outras pessoas a ter resultado. Então, sem treinamento, sem a comunicação eficaz, sem a comunicação clara, sem equilíbrio. Então, se ele pecou todos esses fatores, nesse sétimo aqui, é que ele não vai ter resultado, porque ele está sob pressão por resultado. Então essa é a sétima dor. Então se ele não tiver essa observação, ele vai gerir um ambiente tóxico. Ou seja, o ambiente que ele tiver sobre a sua responsabilidade vai ser tóxico. Então ele precisa reconhecer que muitas vezes essas relações ela é inadequada. Então aos esforços realizados. Então muitos líderes estão se esforçando e não estão tendo resultado, porque eles precisam trabalhar essas 7 áreas da sua vida. Então se você se identificou com algum desses fatores, deixa aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação.